Eu tenho uma palavra para você no Salmo de número 4, versículo 3. Escuta só. Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar para ele. Presta bem atenção. Aqui o Salmo está definindo a posição de Deus, a resposta de Deus em relação àquele que está clamando a ele. A posição de Deus aqui é a posição de ouvir aquele que ele é querido, aquele que está na condição de querido por Deus. Se ele aqui no Salmo está dizendo que Deus separou aquele que ele é querido, você sabe que quando você separa algo, guarda algo, é porque você está fazendo uma distinção de uma coisa e outra. Aqui o texto claramente mostra que Deus faz certa distinção entre os seres humanos. Essa distinção ela não é discriminatória, ela não é puramente uma acepção de pessoas, no sentido de que Deus valorizou mais a uns do que os outros pela sua aparência, pela sua intelectualidade, por qualquer tipo de atributo físico ou espiritual intelectual. Mas simplesmente que há pessoas na terra que elas se tornaram queridas para Deus. Elas fazem parte de um grupo seleto de pessoas que têm intimidade com Deus e que andam com Deus. Isso é bíblico. Isso é um fato que está nas Escrituras e é um fato de quem busca a Deus e tem a experiência de ter intimidade com Deus, sabe muito bem do que eu estou falando. E quem ainda não tem, mas o meu desejo, a minha oração e o objetivo desse vídeo é justamente despertar em você o interesse de você buscar intimidade com Deus e você ver, experimentar patamares mais elevados, níveis mais profundos na tua vida espiritual. A partir do momento que você tiver intimidade com Deus. Só pode se obter intimidade com Deus de uma forma, buscando ardentemente a Deus. Se você buscar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, toda a tua força, se você permitir despertar em você uma sede descomunal de Deus, e era o que os grandes homens das Escrituras tiveram, e grandes mulheres das Escrituras também. Não estou falando só no gênero masculino, há grandes mulheres, como a profetisa Uda, a própria Maria, a própria Isabel, a própria Marta, a própria Maria Madalena, a própria Débora, a própria Sara, a própria Ana, mulher de Elcana, a própria mulher samaritana do poço de Jacó, que foi até Jesus e estava interessada em beber da água do Espírito Santo que Jesus pregou e falou para ela, que era uma água que se ela bebesse, ela nunca mais voltaria a ter sede, a água do seu Espírito. E ela ficou interessada e saiu inflamada no amor de Cristo, na sede de Deus, pregando para toda Samaria sobre a necessidade de beber da água do Espírito, tendo um encontro com Jesus de Nazaré. Aquele que é a fonte de toda alegria, aquele que é a fonte de toda paz, aquele que é o pão da vida, a água da vida, aquele que satisfaz verdadeiramente o homem e preenche o vazio do coração humano. Então o versículo, ele diz claramente que Deus separou para si os seus queridos. Existem mesmo os queridos de Deus. E os queridos de Deus são aqueles que rejeitaram o mundo, rejeitaram os prazeres deste mundo, rejeitaram as ofertas de pecado e de prazer. Hoje você tem uma sociedade extremamente hedonista. Uma sociedade que nas músicas, nas novelas, nos filmes, na grande mídia, no sistema educacional, no sistema político, filosófico,
ela prega que a felicidade do homem depende do consumo das coisas. Quanto mais você tem dinheiro, mais você consome as marcas e as coisas materiais que a vida oferece. Quanto mais satisfação sexual você tiver, quanto mais você satisfazer os desejos da sua mente, do seu coração, da sua carne, mais você encontrará a felicidade. O que importa é você ser feliz e fazer o que bate na sua telha. É isso que o mundo prega. Mas as escrituras sagradas, elas apontam, ela mostra que a fonte de toda alegria, a resposta para a cura da depressão, a resposta para o fim das angústias da alma, das doenças do coração, dos transtornos mentais, das neuroses da vida, das desilusões da vida, das frustrações da vida, reside em Cristo. A fonte é Deus. Eu posso dizer com toda firmeza que a fonte e a solução é Deus, é Cristo. Por quê? Porque Deus está acima de todas as coisas. Deus não pode ser atingido pelos males da existência terrena, como o homem, o ser humano é atingido. O ser humano é atingido por frustrações, decepções, tristezas, angústias, ansiedades. Toda sorte de coisas ruins atinge o ser humano, de sorte que os índices de suicídio, índices de loucura, de esquizofrenia e outras coisas ruins mais estão aumentando na sociedade dos homens em geral. Mas Deus está imune a tudo isso, porque em Deus não há tristeza, Ele é autossatisfeito, Deus é autorrealizado, Deus é autossuficiente, e a total e plena suficiência de Deus, quando ela entra no nosso coração, quando ela invade a nossa alma, esse ser autossuficiente, esse ser pleno, esse ser que Ele é na sua plenitude, Ele é a alegria, a paz. Não existe tristeza em Deus, não existe amargura em Deus, não existe ódio em Deus, não existe frustração em Deus. Ele está acima de tudo isso. E quando a presença dele está comigo, quando eu estou com plena intimidade com Ele, quando eu estou cheio dele, quando Ele, com sua glória, com sua presença, invade o meu coração, toma conta da minha alma, toma conta dos meus pensamentos, pela sua palavra, pelos ensinos das Escrituras, pela revelação das Escrituras sagradas e pela manifestação sobrenatural, porque Deus se manifesta sobrenaturalmente. Se você começar a jejuar, orar, buscar mesmo pelas madrugadas ou em outros horários, você levar uma vida de abnegação dos prazeres do pecado, fugir dos prazeres pecaminosos, procurar uma vida de obediência a Deus, de alinhamento com a vontade de Deus, orar mais, jejuar mais, buscar mais a Deus, levar uma vida de íntima comunhão com Ele, você vai receber uma visitação de Deus. Eu não falo isso por palavras somente, eu falo isso com convicção e com vida. Eu já busquei tanto a Deus, tanto a Deus, tanto a Deus, nas madrugadas, horas e horas. Já jejuei tanto e ainda busco, ainda continuo com a mesma chama no coração, a mesma sede. Por isso que eu vim aqui gravar esse vídeo, para te ajudar. Esse vídeo é para ajudar você espiritualmente, você vencer esse sentimento de derrota, esses fracassos sucessivos. É para você dar a volta por cima com Deus, porque Enoque andou com Deus. E Enoque, em Gênesis, andou tanto com Deus, que Enoque foi trasladado. A geração do dilúvio, que foi destruída, afogada com as águas do dilúvio, foram destruídos porque não andavam com Deus como Enoque andou.
Por isso que Enoque se livrou do dilúvio, porque Deus o trasladou para si, de tão querido que Enoque era por Deus. Noé, que tinha muita intimidade com Deus, e Deus conversava com ele e mandou ele construir a arca. Ninguém na sua geração tinha intimidade com Deus como Enoque. Os filhos de Noé não tinham intimidade com Deus, mas escaparam porque eram filhos de um homem de Deus. E você vê que somente Noé e sua família escapou do dilúvio, porque a intimidade de um homem com Deus o livrou de uma sentença de juízo, de destruição da face da terra, porque os homens se tornaram cada vez mais maus, violentos e perversos. A humanidade estava extrapolando os limites e transbordando o cálice da ira de Deus com seus pecados e com suas perversidades. Você vai observar homens como Abraão, foi bem sucedido em tudo que ele fez, venceu batalhas, destronou e derrubou reis, tomou seus despojos, ficou rico, herdou a promessa. Por quê? Porque tinha intimidade com Deus. Você vê homem como Moisés, abandonou o Egito, deixou de ser príncipe do Egito, foi fugir para o deserto de Midian, se tornar pastor, mas Deus o levantou, Deus lhe deu um lugar de honra maior, de glória maior do que ser príncipe do Egito, até mesmo um faraó. Deus o fez o maior profeta, o mais destacado da história, Moisés, que via Deus em sua glória manifestado no meio da sarça ardente no Monte Horebe, que passava 40 dias e 40 noites com Deus no Monte Sinai, e seu rosto resplandecia e brilhava com a glória do Senhor, de sorte que tiveram que tapar o rosto dele, porque a luz da glória, o brilho da glória era muito grande e ninguém conseguia olhar para ele. O homem que tinha tanta sede de Deus que desarmava todos os dias a tenda dele de madrugada, ia para um local mais distante para poder armar a tenda dele, para buscar a Deus em oração, adorar o Senhor. Deus vinha em forma de uma nuvem, de uma fumaça, e conversava com Moisés, como quem conversa com um amigo, face a face. E a tenda que Moisés armava começou a se chamar, recebeu o apelido de tenda do encontro, porque Moisés se encontrava todos os dias com Deus. Adão, antes de cair no pecado e transgredir, Deus vinha em toda a viração do dia, toda manhã, conversar com Adão e com Eva. O homem era feliz quando Deus conversava com ele. Quando o homem pecou, o homem se escondeu de Deus, viu que estava nu e disse: Senhor, eu vi a tua voz e temi, por isso me escondi. Foi expulso do paraíso, desgraça aconteceu na vida dele. O primeiro filho foi assassinado pelo outro filho, Caim. Foi uma desgraça após a outra, perdeu a comunhão, perdeu a delícia do paraíso, foi expulso do paraíso, porque onde havia a presença de Deus, intimidade com Deus, havia a delícia do paraíso, a delícia do Éden, que Adão e Eva perderam, porque perderam a comunhão com Deus, a intimidade com Deus, a visitação de Deus. Mas o homem pode ter de volta o Éden espiritual, antes de herdar o Éden físico, que Deus nos dará, é promessa. Deus restaurará o jardim do Éden para nós. Mas veja só, nós podemos ter, porque depois de Adão, homens buscaram a Deus, Daniel buscou a Deus, os profetas do Senhor, Isaías, Eliseu, Elias, buscaram a Deus, Jeremias, Ezequiel buscaram a Deus. Eles viram a glória de Deus, eles andaram junto com Deus, eles prosperaram, eles venceram, eles enfrentaram dificuldades que nem eu nem você suportaríamos, mas eles suportaram, venceram, porque eles andavam em intimidade com Deus. Eu busquei já tanto a Deus em oração, que numa noite escura, num quarto, veio uma luz brilhante e eu ouvi a voz do Senhor. Eu tive essa experiência. E Deus falou comigo e me chamou para orar, para me lançar numa batalha espiritual, porque Deus ia me dar vitória sobre as hostes do inferno que estavam vindo para destruir a vida do meu irmão. E Deus me revestiu do poder. Eu vi
uma luz gloriosa falar comigo e a voz de Deus sair de lá. Foi uma experiência sobrenatural que eu tive, e outras que, se eu contar nesse vídeo, o vídeo vai ficar muito grande, muito longo. Eu quero dizer para você que você pode ter experiências sobrenaturais com Deus. Você pode vencer obstáculos, você pode vencer todas as dificuldades. Você pode ter uma vida plena de felicidade, nada vai te abalar, nada vai te derrubar, vai vir problemas, vai vir dificuldades. Dificuldades e problemas fazem parte da vida. Lutas, perdas, traições fazem parte da vida, mas sabe o que é? O diferencial na tua vida vai ser o teu nível de intimidade e comunhão com Deus. Esse será o grande diferencial, o grande divisor de águas para você romper em fé, para você executar com Deus proezas, para você saltar muralhas, destruir exércitos e vencer. E eu termino este vídeo lembrando Abacuque, o profeta, ele vendo toda a desgraça no meio do povo de Israel, invasão da Babilônia, destruição, cativeiro, ele mantém firme a fé dele e ele fala: o justo viverá da fé. E ele diz: ainda que a terra não floresça e a vide não dê o seu fruto, e o produto da oliveira minta, que o gado seja arrebatado do curral e a ovelha do aprisco, contudo eu me alegrarei no Senhor dos Exércitos, o meu Deus, a minha salvação e a minha fortaleza. Fica com esta mensagem e eu peço para você, compartilhe esta palavra, envia para mais pessoas. Essa palavra ela vai tirar muita gente até do suicídio. Uma mensagem dessa pode tirar alguém da depressão, da angústia, do sentimento de suicídio e salvar uma vida. Você vai estar ajudando a salvar uma vida. Por isso, compartilhe esse vídeo, envia para mais pessoas e dê um like, comenta ele, acrescenta algo também e faça inscrição no meu canal e você vai receber novas notificações, clicando no sininho, e novos vídeos vão chegar. Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus.